Olá, quer conhecer o sinal de trânsito que tem o maior número de infrações associado? Fica nesse vídeo até o final e você vai descobrir não só o sinal, mas todos os detalhes inerentes a esse sinal de trânsito. No final, vou te apresentar uma super oferta, então não perca, confira no final desse vídeo uma oportunidade imensa de aprender muito mais sobre noções de engenharia de tráfego e sinalização de trânsito. Faixa de travessia de pedestres. Delimita a área destinada à travessia de pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos em relação aos veículos nos casos previstos pelo CTB. Temos dois tipos, a paralela, aqui temos uma, aqui temos outra, e assim vai. Ó. A de trás aqui é a linha de retenção, tá? Aqui, como não se põe linha de retenção após o cruzamento, temos mais outra aqui, tá? E é do tipo mais comum, né? A zebrada, que é mais popularmente conhecida. Lembrando que esse tipo aqui só pode ser aplicado em travessia semaforizada. Deve ser utilizado onde haja necessidade de ordenar e regulamentar a travessia de pedestres em locais semaforizados ou não, em que o volume de pedestres seja significativo nas proximidades de escolas ou polos geradores de viagens, em meio de quadra onde estudos de engenharia indicarem sua necessidade. A locação da faixa de travessia de pedestres deve respeitar, sempre possível, o caminhamento natural dos pedestres. Isso aqui também é uma grande dúvida. Por que não coloca a faixa de pedestre sempre bastante recuada para trás, para que os veículos, na hora de aguardarem para fazer uma conversão, não fiquem sobre a faixa de pedestre? Porque os pedestres não vão lá, simplesmente por esse motivo. É por isso que o próprio regulamento já diz que tem que ficar sempre possível no caminhamento natural das pessoas, né? Quando, por questões de segurança, no último caso, não se deseja que o pedestre atravesse uma calçada até a outra quase que em linha reta, o ideal é que se coloque algum elemento de engenharia, como gradil ou uma cerca viva, para canalizar o pedestre a ir até essa faixa que fica um pouco mais recuada na via transversal. Mas, de regra, se simplesmente colocar a faixa mais para trás, o pedestre não vai lá, não adianta. Isso aí já foi constatado em inúmeras vezes que se tentou reposicionar faixas de pedestres e não surtiu efeito. O pedestre ele atravessa no seu caminho natural, tá? Ele não faz volta. Então, imagina um pedestre está caminhando 1 quilômetro, 2 quilômetros, se toda a rua ele tiver que andar mais um pedacinho. Ele não vai, não adianta. Tá? Complemento obrigatório. Se for nas proximidades de áreas escolares, devem ser acompanhadas do sinal A33B, passagens sinalizadas escolares, sempre que a faixa for de difícil percepção. É um obrigatório, talvez, né? Complemento opcional, A32B, passagem sinalizada de pedestres, sinalizando a indicação educativa, sinalização da indicação educativa ou de serviços auxiliares para pedestres. Largura das linhas, de 30 a 40 centímetros, se for a zebrada, tá? E se for a paralela, de 40 a 60 centímetros. Lembrando que as linhas da paralela, né, são assim, né? Enquanto das zebradas são assim, né? Então, é dessas linhas que a gente está falando, tá? Essa aqui e essa aqui, de 40 centímetros, de 40 a 60 centímetros, essa aqui de 30 a 40, tá? Distância entre as linhas, de 30 a 80 centímetros se for zebrada, ou seja, daqui até aqui, 30 a 80 centímetros. Daqui até aqui, de 3 a 4 metros, tá? E extensão das linhas. Essa aqui, na verdade, não se aplica, mas a extensão vai ser a largura da pista, né? Já essa aqui vai ser de 3 a 4 metros. Agora, daqui até aqui, tá? Ocupação toda a largura da pista, em ambas, né? Distância mínima da pista transversal, 1 metro. Tá? Então, vamos supor que aqui tivesse logo uma outra via virando aqui, tá? Então, daqui até aqui, no mínimo, 1 metro, tá? Pode estar mais recuada? Pode, né? Já falamos, inclusive, como esse exemplo aqui, ó, que inclusive está com gradil também no exemplo aqui trazido pelo próprio CONTRAN. Gradil a partir daqui, que aí o pedestre é canalizado a fazer isso daqui, mas são casos extremos, tá? E se não colocar gradil, pode ter certeza que o pedestre vai fazer exatamente isso aqui, ó. Tá? Mesmo com a faixa lá, tá? Faixa de pedestre é um tipo de sinal de trânsito, é o tipo, na verdade, que mais gera infrações de trânsito. Vamos conhecer elas. Ó. Quem estaciona sobre a faixa de pedestre, artigo 181, inciso 8, natureza grave. Quem realiza embarque e desembarque, ou quando a faixa não estiver em interseção, faz a interrupção de marcha sobre a faixa de pedestres,
Artigo 182.6. Claro que, se a faixa está aqui, não tem semáforo, tá? E o condutor imobiliza aqui para poder realizar a conversão, ele não comete infração, tá? Falamos isso, inclusive, quando falávamos da placa de parada obrigatória, lá no volume 1, né? Porque se o condutor ficar aguardando fora da faixa de pedestre, ele não vai ter visão da transversal. Então, uma vez que ele, se tinha pedestre, ele respeitou a preferência, né? Ou se não tinha, ele já chegou e mobilizou direto aqui e está aqui aguardando só para fazer a conversão, pedestre que desvia da traseira dele, tá? Não há infração. Interrupção de marcha sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso. Lá a infração do artigo 183 diz parar sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso. Só que esse parar do artigo 183 não está no sentido de embarque e desembarque, tá? Até porque embarque e desembarque temos aqui, ó, artigo 182.6, tá? Então é o condutor que o sinal fechou, ele não passou da linha de retenção estando o semáforo no vermelho, mas de repente viu que o trânsito lá na frente estava parado, ele passou ainda no verde ou no amarelo pela linha de retenção, mas ficou imobilizado em cima da faixa de pedestres, nesse tipo de imobilização que a gente chama de interrupção de marcha. Aí é o artigo 183, tá? Nesse caso, ele não está realizando nem embarque, nem desembarque. Ultrapassar pela contramão sobre a faixa de pedestres, 203, inciso 2, infração gravíssima, 5 vezes, 1.467 centavinhos. Retornar por sobre a faixa de pedestre, então, condutor, porque se fosse mão dupla, né? Até no meio de quadra, tá? Que faz esse giro sobre a faixa de pedestre, mesmo que manobre, né? Não numa vez só, mas faça manobras em etapas, se for em cima da faixa de pedestre, é a infração do 206, inciso 3, gravíssima. Condutor que deixa de dar preferência ao pedestre, exceto se o local tiver semáforo, tá? E o pedestre que aguarde o seu foco verde, tá? Se não tiver semáforo, aí sim, 214, gravíssima. E deixar de dar preferência ao pedestre que não haja concluído a travessia enquanto o semáforo veicular alternar para o verde. Então, o pedestre começou a atravessar, estava verde para si, e começou a piscar, de repente já ficou até totalmente vermelho, o condutor avançou na frente dele, não aguardando ele concluir a travessia da rua, da via. Artigo 214, só que o inciso 2. Gostou dessas informações? No curso Noções de Engenharia de Tráfego e Sinalização de Trânsito, você vai aprender isso e muito mais sobre sinalização viária e, claro, também sobre noções de engenharia. Então, clica no link abaixo e descubra como aprender de forma segura, com informações confiáveis sobre sinalização de trânsito e dominar o assunto independente da área do trânsito que você atue. Então, corre, inscreva-se já para não perder essa oportunidade por um preço muito abaixo ainda do que seria o justo de cobrar por esse conteúdo, tá bom? Um forte abraço, te vejo num próximo vídeo.